Ô, pastor, aí só me quebrou. Poxa vida, vou ver se eu leio dois, então. A pior que hoje é só um mesmo. Tudo bem. Diz assim a palavra de Deus. Quem achou? Êxodo capítulo 19, versículo 5. Amém? Diz, agora, pois... tá ali agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha, o quê? Aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Fala comigo, peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é de quem? Amém. Feche seus olhos, olhe comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. E agora te pedir, mais uma vez, que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que precisamos. Estamos hoje aqui na ceia e que possamos fazer uma reflexão, de acordo com a tua palavra e tudo que tem acontecido da nossa vida para te agradar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. São muitas emoções, né? Amados, ali diz o seguinte: se nós diligentemente ouvirmos a voz do Senhor, né, diz a palavra, guardarmos e obedecermos, nós teremos propriedade o quê? Peculiar. Peculiar o quê? Exclusiva, separada, tá? É algo que é diferenciado. Aí Deus completa, se bem que toda a terra é de quem? É de Deus. Então, se toda a terra é de Deus, né, o Salmo 24 fala isso. Ele diz assim, do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o que nela contém e os que nela habitam. Então, tudo que existe na terra, os mares, os rios, né, os recursos naturais, e nós extraímos tudo, né, os animais, cada pessoa que existe na face da terra pertence a quem? A Deus. Ali fala, Deus fala com clareza no 24, ali ele fala, né, Deus dá essa entradinha, ele fala, ó, vocês vão ser um povo peculiar, se bem que toda a terra é minha. Entendeu aqui, gente? Foi claro? Fala com a pessoa que está ao seu lado assim, não existe um ser no mundo que não seja propriedade de Deus. Qual a diferença, então? Ele fala que vai ser peculiar, particular, exclusivo àqueles que ouvirem e obedecerem. Porque senão a gente vai pensar, se toda a terra é de Deus, por que tanta miséria, tanta desgraça, tanta morte? Por quê? Porque são aqueles que não são propriedade o quê? Peculiar. São propriedade, mas não são peculiar. Porque não lhe obedece. Então ele fala, vai ser abençoado, vai prosperar, vai ser guardado, vai tudo, mas eu preciso ser propriedade peculiar, particular. É ou não é verdade? Né? Como diz a palavra, né? O profeta ele fala assim, eu quero ser, tem até um louvor que fala sobre isso, né? Como jardim regado, cuidado e fechado, né? Que se flua em mim o teu espírito. E é isso que nós devemos desejar. Ser o quê? Né? Como um jardim realmente regadinho, fechadinho do Senhor. Toda a terra é dele. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente compra um terreno muito grande e você não vai cuidar do terreno todo. Você cerca um pedaço que está em volta da tua casa e monta um jardim ali. Ou um pomar. O resto você deixa. É assim ou não é, gente? Eu não estou usando, fica para lá. Não é assim? Só que eu e você não. Nós somos aquele jardim regado e cuidado pelo Senhor. Para isso é necessário ouvir e obedecer diligentemente. Não é de qualquer forma. O problema, às vezes, também, né, desse povo que se sente peculiar, particular, exclusivo, é que quer obedecer, mas não de maneira diligente. Aí acaba incorrendo em alguns problemas que, na realidade, não é culpa de quem? De Deus. Acaba sendo culpa nossa. É ou não é verdade? Né? Quando o Senhor Jesus veio, ele fez uma dura repreensão a quem? Aos romanos? Hein? Aos assírios? Não, da época? Ao povo do Egito? Fez dura repreensão a quem? Ao povo peculiar. É ou não é verdade? Aquele povo que deveria estar obedecendo, e aí sou eu e você.
Então, a gente precisa realmente entender o que o Senhor deseja de mim e de você. A gente vê aí pessoas aí no mundo, né, que estão no mundo, como eu e você estávamos, perdidos, escravizados, a ponto de não saber quem era Deus. E detalhe, a gente estava no mundo como escravo e nem sabia que era escravo. Porque quem está aprisionado no mundo não sabe que está aprisionado, acha que somos nós que estamos aprisionados. Já reparou isso? Eu não vou ser crente, vou perder minha liberdade. Que liberdade que eles têm. Não sei se é Pedro ou Judas que falam o seguinte, eles falam de liberdade quando eles mesmos são prisioneiros, mas não conseguem enxergar, porque aquele que peca é escravo de quem? Do pecado, não diz a palavra de Deus? E aí o diabo vai tomar conta. Aquele que mente tem uma filiação. Qual é a filiação? Do diabo. Jesus fala isso, né? Vós sois filhos de quem? Do diabo, porque vocês são mentirosos, ele é o pai da mentira. Então, para ser povo peculiar, particular, exclusivo, cuidado de maneira diferente, eu preciso ouvir e obedecer de maneira diligente. Senão, as coisas não dão certo, como gostaria que desse. E aí, até que Deus venha acertar a gente vai ter alguns arroxos, não é bom que aconteça isso. Não é verdade? Amém? Como eu estava falando, essa semana eu li um pedacinho, e depois eu fui ver a biografia dessa moça, o nome dela é Harriet Tubman, o nome dela. E ela nasceu em 1800 e alguma coisa, e foi, né, ela escrava, filha de escrava, nasceu escrava, e lutou muito, né, para poder tirar os escravos, depois que ela conseguiu fugir da escravidão. E ela falou a seguinte frase. Ela libertou muita gente. Ela ia do norte dos Estados Unidos, ela ia para o sul e levava do norte para... aquela ali, ó. Harriet Tubman. Libertei 1.000 escravos. Podia ter libertado outros 1.000 se ele soubesse que eram o quê? Escravos. Fala que o irmão está lá, está contigo, você fala assim, lá fora, assim como eu e você, éramos cegos, quem está lá fora também ainda não enxerga, mas acha que enxerga. São escravos, mas acham que não são o quê? Escravos. É ou não é verdade? Poxa, a igreja vai estar me tolindo. É assim ou não é? Mas não, mas está escravizado. E essa moça, ela logo cedo, ela, 4 e 6 anos de idade, o que acontece? Nem todo mundo tinha condição de comprar um escravo. Era algo terrível, né? A escravidão foi um momento muito ruim, né, na humanidade. E aí eles alugavam as crianças para tomar conta de outras crianças. Quem entendeu bem aqui? E aí ela segurava, tem na biografia dela, ela segurava a criança para poder não chorar, e se a criança chorasse, ela levava a chicotada da mãe, para que a criança não chorasse. Quem está entendendo bem aqui? E como é que uma criança daquela idade, de 4 a 6 anos, vai saber porque está apanhando e saber cuidar de alguém? Aí uma doente mental, vamos colocar assim, ela, na verdade, uma arrogante do inferno, quem não, né, ainda batia para poder descarregar, de repente, a frustração, seja lá o que for. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? E aí ela, mais tarde, o irmão dela arranja um problema lá no campo lá de plantação, sei lá, e aí um dos donos pega um pedaço de ferro e atira no irmão. Ela entra na frente, porque o irmão dela era pequenininho, pega na cabeça dela e racha a cabeça dela, fica 2 dias desacordada. E ela tinha pouco mais de 10 anos de idade. E nisso ela foi criada, às vezes, irmãs dela sendo vendidas. Você imagina a agonia dela, o pai dela também, né, como escrava, mãe. E aí chega um momento da vida dela que ela fala, ela ia ser colocada para ser vendida também, para ir para outro lugar, mais ao sul dos Estados Unidos, que era um lugar pior ainda do que onde ela estava. Né? E aí ela foge, ela resolve fugir para Filadélfia, é onde os escravos fugiam e ficavam lá um período que não eram perseguidos. E ela consegue escapar.
Quando ela escapa, ela teve muita ajuda de alguns irmãos e ela era crente, ela era da igreja metodista. Quem entendeu bem aqui? E ela teve um período que ela orou pelo patrão dela, pelo dono lá, para que ele deixasse ela ser livre, porque tinha um documento em que o avô dele havia deixado que se alguém nascesse lá no local, seria livre. Ele rasgou esse documento para que essas pessoas não pudessem ser livres. Deu para entender bem aqui? Na frente dela. E ela orou, falou: Senhor, ele é mau, mas se ou o Senhor muda o coração dele, ou então o Senhor leva ele. Deus escolheu a segunda parte. E uma semana depois o camarada morreu. Fala com a pessoa, quem sabe é Deus, né? Eu creio que Deus ouviu. Ela não é verdade, né? E aí, assim como aconteceu com Nabal, né? E aí, o que acontece com ela? Ela consegue fugir, né? E assim que ela encontra algumas pessoas que a ajudam, a primeira coisa, quando o sol vai raiando, isso aí ela conta muito bem, ela fala que ela como se ela estivesse entrando no paraíso. Uma pessoa, um ferreiro que estava ajudando, ela ia atravessar quase 200 quilômetros sozinha pelo meio do mato. Ela falou: você não vai conseguir sozinha. Ela falou: eu vou, ou eu morro, ou eu sou livre. E ela, quando ela sente aquele, sol no rosto dela, falou que parecia que ela estava entrando aonde? No paraíso, no céu. Ela falou: eu senti o gosto da liberdade naquele momento. E eu entendi que ou eu seria livre, ou eu ia morrer. E ela vai embora. Sabe o que ela faz? Um ano depois, ela fala: não, ela juntou um dinheirinho, comprou uma terrinha lá na Filadélfia. E ela falou: eu vou voltar, porque eu preciso libertar a minha família. E ela volta. As pessoas chamaram ela de maluca. Ela chega e de dentro da florestazinha, perto do campo, ela começa a cantar um louvor. Porque ela sempre orava e pedia a Deus para ajudar. E vou falar uma coisa para você: ela não sabia ler nem escrever. Ela só ouvia as pregações de um reverendo lá, e através dela ouvir a palavra, ela criava a fé e acreditava em Deus. E ela, quando ela consegue libertar 11 pessoas, a primeira vez que ela vai tentar libertar alguém, ela liberta 11 pessoas, e a primeira coisa que ela faz, quando ela consegue tirar o pessoal de lá, escondido, ela fala: glória a Deus e a Jesus também. O que ela fala? Glória a Deus e a Jesus também. Mais uma alma salva, é o que ela falava. E ela fala: mais uma alma salva. E ela, de Maria, ela doida, maluca, ela volta várias vezes com caçadores tentando pegar, e ela coloca o nome dela em todos os lugares para poder prender, mas ninguém conhecia. E aí achavam que era um homem, deram o nome de Moisés, porque ela sempre atravessava o rio para poder levar. E aí não ia achar nunca, né? Procurando um homem, ela vinha como mulher e conseguia libertar o pessoal. Só que algumas pessoas ela não conseguia levar. E na guerra ela vai, ao mesmo, né, ela consegue comandar, a primeira mulher que comanda um batalhão, um pelotão para poder libertar mais escravos. Ela falou: eu me ofereço para levar o pessoal. Ela libertou só de uma vez quase 800 escravos. E ela passou muita dificuldade, sol escaldante. E ela ia sempre no inverno. Por que ela ia no inverno? Porque no inverno lá era muito frio. E ia à noite, porque ninguém estava onde? Na rua. E ela ia sempre aos sábados. Por que aos sábados? Porque no domingo não se publicava nenhum periódico, então ela tinha um dia para poder conseguir sair com o pessoal. E ela nunca perdeu uma alma sequer. Morreu com 91 anos de idade. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Ela entendeu o chamado dela. E ela não conseguia se sentir bem livre vendo outros aprisionados. Como é que eu e você estamos diante das pessoas que estão aprisionadas, que nós conhecemos ainda? O que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos nos empenhando para salvar uma alma que ainda está na escravidão que eu e você estávamos? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Cristo, ele disse: aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Quem tomou a primeira cruz foi quem? Foi Jesus. E depois todos que vêm até ele fazem a mesma coisa. E aquele que quiser preservar a sua vida,
perder lá. Fala com a pessoa que está falando, de repente, nós estamos muito preocupados com a nossa vida e esquecendo das vidas que o Senhor quer nos dar para salvar. Diante de uma mulher daquela, ela estaria na galeria dos heróis, ela não é da fé. Estaria ou não estaria? Sem saber ler, ninguém acreditando. Salvar, sabe, centenas, mais de 1000 pessoas da escravidão, porque ela sentia na pele o que era ser escrava e sentiu na pele o que era ser livre, mesmo que seja fugitiva. E nós, será que nós nos lembramos da nossa escravidão? Será que nós nos lembramos de como nós nos sentimos quando Deus nos encontrou e perdoou nossos pecados? Será que nós não queremos que outras pessoas tenham o mesmo sentimento? Nós somos propriedade o quê? Peculiar. Fala aqui, irmão, você é propriedade peculiar do Senhor? E o que você está fazendo para libertar os outros escravos? Aqueles que ainda estão lá fora, perdidos. Precisa da gente. Eu olhando aqueles jovens lá naquele lugar, sem ter uma referência, sem ter uma direção, aprisionados, eu não posso não fazer nada. Quem está entendendo bem aqui? E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Se o Senhor Jesus chegasse agora e perguntasse a você, o quanto você tem se empenhado para poder ouvir e obedecer diligentemente à voz dele? Será que realmente nós fomos libertos? Será que realmente nós somos sal da terra e luz do mundo? Será que nós estamos cuidando tanto da nossa vida que estamos esquecendo do nosso chamado? Deus não impede você de ter uma vida abençoada, uma família, ter prosperidade. Mas não sobra nenhum tempo para poder pregar o evangelho para ninguém, para orar por ninguém. Toda vez que ela ia libertar alguém, ela parava na floresta, ela ajoelhava e pedia a Deus, Senhor, me orienta, me direciona. Porque fugir dos caçadores naquela época, quem entendeu bem que se ela fosse pega, ela seria arrastada, triturada como mulher. E hoje, que perigo você corre ao pregar o evangelho? Tem alguém atrás de você? Tem alguém querendo te aprisionar, te bater, te matar aqui? Aproveite a oportunidade da liberdade que você tem para libertar outras pessoas. Não deixa passar o tempo, não. A nossa vida aqui é muito curta. É bem curta. Essa semana nós tivemos no cemitério, né? E aí, quando a gente vinha descendo, aí o pastor Enoque falou, não vou ficar aqui para trás, que eu vou ter que fazer um negócio ali. Eu falei, será que ele vai fazer um despacho, gente? Não, não, né? Não. E ele vai sempre fazer um vídeo. A gente vê depois o vídeo que ele faz, falando de como, né, de como o fim da nossa vida está logo aqui, pertinho da gente. É ou não é verdade? Tá ou não está, gente? Tá. E o que a gente vai apresentar a Deus? Essa mulher não tinha a menor possibilidade, nem dela mesma ser livre, quanto mais libertar outras pessoas. Mas sabe o que a impulsionava? O amor no coração pelas almas que estavam sofrendo e a obediência à palavra de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E eu queria que hoje você realmente fizesse essa reflexão. Quer dar um presente para Deus? Que você coloque o teu coração nas almas que estão perdidas. Quer dar um presente para o Senhor? Vá em busca de um escravizado como eu e você éramos também. Porque senão, talvez a gente não esteja tão livre quanto a gente imaginou. É ou não é? Porque se arde no nosso coração essa liberdade que o Senhor nos colocou, então a gente precisa ir lá e salvar outras pessoas que precisam também. O livro de Hebreus, ele termina a galeria dizendo o seguinte, dos heróis da fé, é o seguinte, homens dos quais o mundo não era digno deles pisarem aqui. A gente se envergonha, é ou não é verdade? Quando vê esses homens assim. Então, que o Senhor possa, nessa noite, nesse momento de ceia, onde o Senhor nos convida a cear com Ele, a gente fazer um exame da nossa vida e ver se nós estamos servindo ao Senhor como deveria.
precisamos fazer mais um pouquinho. O Senhor falou, nós somos o quê? Propriedade o quê? Peculiar. E se eu sou propriedade peculiar, eu tenho que me comportar como uma propriedade peculiar. Se eu sou uma propriedade especial, eu tenho que me comportar como uma propriedade especial. Se eu sou exclusivo, eu tenho que me comportar como uma propriedade o quê? Exclusiva. Do contrário, você confundir com qualquer um aí fora. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Amém? Queria que você fechasse seus olhos nesse momento, se você conversasse com Deus e fizesse uma reflexão. O que está faltando para Deus despertar em você esse amor, esse fervor, para ir lá e salvar os cativos, os oprimidos, aqueles que ainda estão nas trevas. Pastor, eu tenho muito problema, eu tenho muita dificuldade, eu ainda tenho algumas questões para resolver. Sabe quando vai acabar essas questões? Quando a gente for para o cemitério. Nunca a gente vai ser perfeito aqui, a gente sempre vai ter uma questão ou outra, sempre um problema ou outro. É com filho, é com esposa, seja lá o que for, é no trabalho, é na preguiça, é na ganância, é na avareza, no egoísmo, seja lá o que for. A gente vai sempre ter um mais, mas Deus não quer o mais. Apresentar para Ele o talento que Ele me concedeu e falar, não, tinha medo de perder. Ele vai falar, não adianta desculpa, Deus não aceita desculpas. O Senhor requer mais de nós. O mundo espera mais de nós. Ore por alguém que está cativo, vá, bata na porta, prega o evangelho, fala do amor. Se ele não quiser, vai para outro. É claro que existiam milhares de escravos, mas quem ela pôde, ela conseguiu libertar. Primeiro foi ela, depois mais um pouco, depois mais um pouco, até Deus dar condições dela libertar centenas. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Quer usar você, saia do marasmo, da apatia, saia da mesmice, tenha uma vida que vale a pena. É uma vida entregue para o Senhor, é uma vida que busca fazer a vontade de Deus, é uma vida que realmente liberta as almas. Nada agrada mais o Senhor do que uma alma salva. E aí você vai poder falar igual a ela. Glória a Deus e a Jesus também, mais uma alma salva. Uma alma para o Senhor. O ano nem terminou e você tem condição. Se você colocar o coração realmente aonde o coração do Senhor está, que são os perdidos, você vai ver que Deus vai te capacitar. Como o pastor Enoque orou por mim aqui, Deus vai te dar talento, vai te dar dons, vai te dar unção para você ganhar as almas para o Senhor. Mas tem que ter amor por ela, se não tiver, não vai conseguir. O Espírito Santo ele vai perceber, não vai conseguir. Então que Deus te dê esse amor. Conversa com Ele hoje, fala, Senhor, eu estou na ceia, o Senhor foi o primeiro, morreu no meu lugar. O que eu estou fazendo para ajudar os outros? Me ajuda, me dá capacidade, Senhor. Eu não posso passar meus dias aqui na terra sem fazer nada para libertar um escravo sequer, como eu era escravo do pecado, como você era escravo do pecado, estava nas mãos de Satanás. Quantos jovens você conhece, quantas mulheres, homens, que podem estar indo para o inferno? Tiago diz que aquele que converte um pecador, liberta uma alma do fogo do inferno. É real. Deus quer abençoar. A tua vida aqui já tem abençoado. Mas é só isso? Não. Deus quer que você realmente faça a diferença para o reino de Deus. Não passar em branco aqui. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. E agora te pedir, meu Deus, perdoa, Senhor, às vezes que nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Meu Pai, um dos motivos pelo qual o Senhor rejeitou Sodoma e Gomorra foi a prosperidade ociosa, a abundância de pão, e não socorreu o necessitado. Hoje os necessitados, além de pão,
são muito mais da tua presença e nós podemos fazer isso. O que adianta uma igreja com fama que está viva, mas pessoas mortas? Não, meu Pai. Então nos aviva, Senhor, nos aviva. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Portanto, examine esse homem a si mesmo. Amém? Se você puder ficar de pé em nome de Jesus para a gente participar da ceia do Senhor. Eu sei que o Senhor vai